Olá, boa noite. Elili, Ei Sol. Ei, Ivana, deixa eu te chamar aqui. Foi, vê se vai chegar aí. Pronto. Oi. Ai, que já chegou também. Olha que chique, Ivana. Tá Oi? rosa. Ah, eu posso deixar ele deitado assim, Adriana? Eu acho que fica um pouco estranho, porque aí, olha, na Ela tela. tá em pé, é. Aí, aqui tá ótimo, né? Tá ótimo. É seu filho que tá te Fecha a ajudando? porta. Dá tchauzinho aí, Oi, André. tudo bem? Adriana, Ajuda. deixa eu te perguntar uma coisa. É porque muita gente não tem Instagram e algumas pessoas também não vão poder ver agora. Agora, nesse momento, meu Instagram já tá no ar também, né? Já tá. Tá. Para a gente salvar essa live, como é que faz? Eu vou salvar. Como eu que abri, aí ele Tá, vai dar a opção aqui no final. E tá, o pessoal já está entrando. E aí eu salvo e vou te mandar depois. tá. Aí é só pelo Instagram que vai ficar salvo mesmo. Ó, o meu pai tá perguntando: você é Lamego? Acho que ele te reconhece. Não. Depois conta pra ele que você conhecia ele, Ivana, pela sua prima, que ele vai adorar. Não, eu não conheci seu pai. Eu acho que minha prima que é amiga dele. É amiga dele. Ó, o pessoal já tá aqui mandando um monte de coraçãozinho, então, gente, bota coração. Tá vendo aí, Ivana, na tela? Tô E vendo. apertem também, pessoal, ó, nesse aviãozinho para mandar para os amigos. Falta 3 minutinhos, né? Aham. Ó, a Lala chegou. Ei, Lala. Boa noite, Lala. Boa noite. Tá muito escuro meu rosto? Não, eu tô achando ótimo. Tá? Tá dando Tô pra achando que ver? você... Deixa eu ver o seu Tá? colar. Chega um pouco para. Aí. Olha, que lindo. Eu tô com a mesma roupa do lançamento. Hoje, para mim, é um novo lançamento, Adriana. Maravilhosa. Eu falei para todo mundo que era, que você vai contar a história aqui, né? Eu já ia logo eu contando, mas deixei para você contar os detalhes. Boa noite, ó, o pessoal chegando. Boa noite, Gleice. É, para quem, para quem não foi ao lançamento, né? Uma oportunidade maravilhosa aqui, né? Maravilhosa. Nossa, eu tô assim muito agradecida, muito satisfeita de você ter aceitado esse convite com tanto amor. Você abraçou mesmo esse convite. Fiquei feliz demais. Adriana, quem tem que agradecer sou eu, né? Eu queria realmente começar essa live agradecendo você. Primeiramente, assim, se abraçou o livro, né? Assim, você realmente se encantou com ele, você se abriu muito, foi muito receptiva. E esse convite para a live, né, é uma prova assim dessa generosidade sua. E, e eu estou muito feliz com isso, assim, de estar aqui e ter essa oportunidade para falar para tantas pessoas, né? Maravilha. Obrigada. Feliz demais, eu que fico, né? Para quem falar lá que tá aqui, ó, Cláudia chegou, Cláudia, boa noite. Daniele chegou, boa noite. Ana Maria Esp mandou parabéns, Ivana, você viu aí? Vi a Ana Espi. Obrigada, Ana. Tá, minha Cláudia, minha prima. Obrigada, querida. Cláudia. É. Então, gente, vocês que não puderam ir ao lançamento estão aqui hoje comigo e com a Adriana, né? Uma grande alegria. Lala, a gente ainda não começou. Lala tá falando que a gente começou cedo. Na verdade, a gente. Não, a gente está só. É, a gente está só fazendo uma prévia do que a gente vai falar. É porque a gente ficou preocupada, Lala, como é novidade, de às vezes ter alguma dificuldade na hora de entrar na live. E aí a gente se perder no tempo, né? Então a gente se adiantou. Aham, Mas exato. aproveitem, ó, para mandar esse tanto de coraçãozinho lindo que tá se. Ei, Vê, tá boa? Ó, meus A alunos. Ahmed também entrou.
Armed que fala? O Armed que fez a capa do livro, né? Ah, Essa capa maravilhosa do livro foi obra do arte do Rui Loureiro. Então, o Armed, ele faz toda a minha publicidade, ele fez meu site, ele fez meu Instagram, ele é um publicitário psicanalista. acho que Para era. mim, ele é uma pessoa maravilhosa, muito especial e que está comigo, assim, a gente está juntos há 9 anos fazendo todo esse trabalho. Coisa boa, que bom que ele veio. Bem-vindo, viu? Então, agora são 7h30. Vamos dar só mais uns 2 Isso. minutos, que aí o pessoal vai entrando agora. Eu já vi algumas alunas aqui, não vi todas, então vou esperar um pouquinho, porque Aham. eu recomendei fortemente. A gente até teria uma aula hoje, né? E aí Aham. eu mandei uma videoaula para ser feita mais curta, para que as meninas viessem para te ouvir, né? Obrigada, muito obrigada. É um aprendizado, né? Eu até falei lá na história, eu falei, a Ivana vai dar uma aula. Depois eu fiquei pensando, não sei bem se ela quer que eu fale que é uma aula, mas é uma aula. Não é uma aula, mas a gente pode depois fazer algumas aulas, né? Hoje é uma apresentação, assim, eu vou me apresentar, vou falar algumas coisas que a gente conversou, né, Adriana, sobre o livro, assim. Não dá para falar tudo, mas assim, um pouco a gente escolheu algumas coisas, né? Ó, chefe Eloy disse, parabéns, Eloy. Eloy, chefe Eloy, que ele amou seu livro e acabou de ler. O Eloy, ele é um chefe maravilhoso, ele fez as comidinhas do meu lançamento, ele já fez outras festas pra gente e realmente, assim, ele é um cara muito especial, muito refinado, muito diferente de tudo que a gente conhece e de uma energia também maravilhosa. Então, o Eloy só acrescenta. Lindo. Então tá, Ivana, ó, vamos começar. Tá, Como a gente entrou uns minutinhos antes, a live ela costuma cair com mais ou aham, menos 5 minutos. Se isso acontecer enquanto você estiver falando, a gente volta depois, mas eu vou te sinalizando, tá? tá, Então tá. Então eu vou começar falando bem rapidinho. tá. Fica à vontade. Eu dou conta de falar rapidinho. Tá. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aí, né? É, dos meus lados, do lado da Ivana, pela disponibilidade, pelos coraçõezinhos que vocês estão mandando para a gente. Eu conheci a Ivana através da Ilaiali. Ilaiali é namorada do meu pai, madrastinha, pessoa de referências incríveis, e ela me deu de aniversário o livro da Ivana. Um livro essencial mesmo, concordo. E aí eu fiquei muito apaixonada. Eu fiz a leitura do livro. Eu nunca tinha lido nada de nenhuma terapeuta ocupacional, nada da área, assim. Era uma profissão que eu entendia bem de longe ainda o que era. E aí eu tive essa ideia de chamar a Ivana para fazer uma live, para vir falar um pouco do livro, porque eu senti que aquele livro ele precisava ser expandido, as pessoas precisavam ouvir aquilo. Se ela ia aceitar, não conhecia a Ivana, né? E ela, graças a Deus, assim, ela que é uma pessoa maravilhosa, EIPC, boa noite, aceitou esse convite de coração muito aberto. E aí a gente começou uma troca muito boa. E eu vou deixar agora a Ivana falar. Então, Ivana, passo a palavra para você. Você me pediu primeiro para eu me apresentar e falar um pouquinho da minha história, né, Adriana? Assim, porque na verdade você está falando que eu sou terapeuta ocupacional, mas assim, o meu trabalho, na verdade, ele começou com a minha formação em dança contemporânea. Então, assim, desde os meus 14 anos, eu comecei a ter as primeiras experiências práticas, em cursos práticos de consciência corporal. Então, assim, na década de 70, em Belo Horizonte, a Marilene Martins, ela tinha uma escola e também, assim, ela tinha um grupo de dança que depois se tornou um grupo semiprofissional, do qual eu fiz parte durante alguns anos, o Transforma, que deu origem, inclusive, ao Grupo Corpo.
E o grupo Transforma, lá no Centro Transforma, que depois se transformou num centro de dança contemporânea, a gente teve muito contato com vários professores pioneiros da consciência corporal no Brasil. Então, assim, é muito importante falar isso, porque no Brasil a gente tem pessoas que tiveram um trabalho, assim, vamos dizer, muito importante nessa área de consciência corporal e foram pioneiros. Eu vou citar apenas Angel Viana e Klaus Viana, com quem eu estudei, principalmente o Klaus Viana, assim, que foi meu grande mestre nessa área, né? Então, essa formação prática, vamos dizer, ela se iniciou na minha vida muito cedo e ela nunca parou. Assim, até hoje eu me considero uma pessoa que está em formação, sabe? Assim, a última oportunidade que eu tive de fazer um curso prático foi uma imersão na técnica de Feldenkrais, na Alemanha, em 2017. Mas, assim, essa formação da consciência do corpo, ela é muito extensa e ela demanda que a gente experimente, sabe? Eu falo isso no meu livro, assim, a terapeuta, aquela que trabalha com o corpo, não só a terapeuta corporal, mas a instrutora de yoga, o fisioterapeuta, né, o personal trainer, quer dizer, qualquer pessoa, eu acredito que deva experimentar aquilo que ele faz no corpo do outro, ele deve experimentar no próprio corpo. Isso para mim é uma premissa. E aí, assim, a minha formação, então, ela continuou com a graduação em terapia ocupacional. Eu me graduei e depois eu fiz uma especialização em reabilitação física na Alemanha, nos anos entre 1987 e 88, e trabalhei nessa área de reabilitação física aqui em Belo Horizonte. Então, assim, em hospital. Quer dizer, a experiência também de trabalhar com reabilitação física, de ter uma base teórica forte, sabe? Assim, que é uma graduação. Eu fui influenciada pela minha mãe, que é uma pioneira da terapia ocupacional em Minas Gerais e no Brasil. E é da Maria Simão Cruz. Ela que trouxe, vamos dizer, ela levou a terapia ocupacional para vários hospitais no estado de Minas Gerais. Então, assim, a TO, que a gente chama, né, TO, hoje é chamada de ergoterapia, principalmente na Alemanha, acabou esse termo terapia ocupacional. É uma profissão também, assim, um pouco desconhecida, sabe? Então, vamos dizer que eu fui buscando, assim, caminhos muito pouco conhecidos. E também eu acabei, então, assim, estruturando um trabalho muito próprio, apesar de eu não ser uma criadora, como eu falo no livro também, eu me considero uma transformadora. Então, eu transformei todos esses elementos que eu fui absorvendo ao longo da vida, né, numa técnica própria. E é isso que eu trouxe nesse livro. Lindeza demais, Lai. Referência, né? Então, você quer que eu fale assim, alguma coisa em especial sobre o Eu acho. livro? Aham, vamos. Acho que você pode contar um pouquinho do livro, né? É, o que que você colocou aí, as impressões que você trouxe. E aí a gente pode trazer para dentro do campo do yoga, falar da consciência corporal, da coluna vertebral, do que der tempo aí. Aham, tá, tá certo. É, bom, então, a consciência, esse trabalho, né, que chama consciência corporal e reeducação postural, esse trabalho que eu, vamos dizer assim, estruturei, que está no livro, ele tem vários pontos assim que formam a base dele, né? A primeira, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu acho mais importante é um autoconhecimento em termos do corpo, né? A gente visa, mesmo que você vá tratar de uma dor, tratar de um problema muito específico, como uma dor na coluna, uma lombalgia, uma crise de coluna, a gente nunca parte para um tratamento, assim, para um exercício de forma, vamos dizer assim, muito direta, sem trazer os elementos do
da autopercepção. A autopercepção na nossa técnica, na nossa abordagem, ela constitui a base, sabe? Então, assim, a percepção das suas musculaturas, dos seus encurtamentos, a percepção da sua estrutura óssea, a gente procura sempre assim explicar para as pessoas, né? E principalmente nos workshops, como que funciona o nosso corpo. E para que a pessoa tenha também assim uma noção mais profunda do que ela abriga, né? Então, assim, a estrutura óssea, por exemplo, é uma coisa muito, vamos dizer, pouco falada, pouco conhecida e pouco explorada nos trabalhos corporais. Para a gente trabalhar com a estrutura óssea, você tem que mostrar o esqueleto, você tem que pedir para a pessoa tocar os próprios ossos, você tem que nomear, e você vai trabalhar com vários recursos, por exemplo, de visualização, sabe? E para trabalhar também essa consciência, essa sensibilização, quer dizer, eu vou conhecer através da minha sensibilidade e também através da informação. São esses dois caminhos, né? Uma coisa não pode suplantar a outra. Eu não posso ficar falando para um paciente longamente sobre o pescoço, sobre as vértebras, sobre a estrutura, sem que ele depois tenha uma vivência sensível disso, sabe? Que não vai passar mais pela racionalidade. Então, Eu acho tanto... que falando, Ivana, muito interessante. E eu vejo que isso no yoga, assim, eu comecei a trabalhar com a questão do corpo dentro do yoga. Minha formação é psicologia, né? A primeira. Aham, E eu vejo que é muito novidade porque a gente não usa o espelho. Então, a gente aham, plando as partes do corpo para a pessoa ir alinhando através da consciência que ela vai tomar desse corpo. aham, E eu uso muito as estruturas ósseas, né? A gente fala sobre escápula, pelve, aham. e a maioria das pessoas realmente não tem esse conhecimento, né? É, Eu imagino exato. que aconteça isso, que às vezes você chega por uma dor na lombar, mas você não sabe o É, que traz e qual que é o complemento. é, Do corpo, eu vejo que ele vem hoje ou através da dor ou através de uma busca de um ideal estético, né? Passa exato. aí. Exato. E como a gente está muito assim, sendo muito bombardeada por essas pressões, né, de ideal estético, a gente fica muito focada no, assim, né, no que está fora e não no que está dentro. Então, você levar a pessoa a entrar em contato com essa estrutura óssea é muito importante, sabe? A estrutura óssea, ela te dá uma noção, assim, ela te dá muita segurança e ela vai te permitir começar a trabalhar músculos muito mais profundos do que esses que a gente normalmente fortalece, sabe? Por exemplo, assim, aqui no pescoço você tem músculos muito assim potentes porque eles têm que sustentar a cabeça, né? Então, toda a sua musculatura de pescoço, ela é uma musculatura potente, mas ela é uma musculatura que está permanentemente tensionada. Para você atingir uma musculatura mais profunda do seu pescoço, que são os músculozinhos pequenininhos que unem uma vértebra à outra, você tem que soltar essa tensão mais externa, você tem que acordar uma percepção mais profunda que está nos ossos, alojada naqueles músculos mais assim profundos e menores. Então, assim, essa técnica ela vem trazer isso, assim, uma percepção, uma consciência dessa parte óssea, uma sensibilização também da parte muscular. E a gente faz isso de diversas formas, com massagens, com materiais. A gente usa muito recurso de visualização também, mas não é uma visualização que parte do nada, sabe? Não é uma imaginação. Visualizar não é imaginar, é diferente. Assim, você vai usar imagens anatômicas para despertar em você a visualização
e a consciência mais profunda. Então, são recursos que a gente usa. Maravilha. Você trouxe seu esqueletinho, Ivana? Eu estou ansiosa por conhecer. Olha, gente. Olha, Pô, esse é um dos esqueletos que eu uso, né, no meu consultório, nos meus workshops. Ele me acompanha há uns 30 anos. Mas então, o uso do esqueleto é um dos recursos, né? Porque a maioria das pessoas realmente não sabe, não entende. E quando conhece, Adriana, é porque tem uma coisa é o conhecimento. vocês, viu? Vamos só falar para o povo de casa. Vocês são esse esqueletinho aí, todo mundo igual, não tem diferença, entendeu? Exato, assim, mas olha, isso que você está falando é uma coisa. Eu vou pegar um pouco disso que você falou para explicar uma coisa. Realmente, a nossa estrutura, como ser humano, ela é a mesma, nossa estrutura óssea, né? Assim, ela vai variar no formato, mas a gente tem uma mesma estrutura. Agora, quando você coloca o indivíduo em contato com essa estrutura que é universal, ele passa a tomar mais consciência da individualidade dele. Isso é quase que um paradoxo. Que lindo, Ivana! Mas isso é uma coisa muito importante, porque quando você entra na sensação da sua estrutura, você, vamos dizer, você resgata um corpo invisível, um corpo que está subjacente, sabe? Que não é esse corpo externo, é um corpo que vem a partir da sensação, a partir da sua autonomia, a partir da sua liberdade em se movimentar e ser quem você é. E a gente fica o tempo inteiro querendo se adequar a um padrão, né? Falando de uma importância, de uma boniteza, muito, muito gostoso de ouvir. Muito importante. Mas então, aí, assim, além da gente trabalhar um pouco com a consciência óssea, com a consciência das musculaturas mais encurtadas, a gente vai trabalhar também com a parte de fortalecimento muscular e de alongamento, né? E a gente faz esse trabalho também de uma forma global. Se eu quero tratar, no caso, por exemplo, a coluna cervical, igual eu dei o exemplo, ou a coluna lombar, eu não devo me fixar apenas nesse ponto, sabe? Porque as nossas cadeias musculares, elas trabalham em conjunto. E o nosso trabalho, ele vai partir desse trabalho conjunto, né? Uma outra coisa, Adriana, assim, é um elemento também muito, vamos dizer assim, abstrato, sabe, para gente, é a força da gravidade. É uma das coisas que a gente leva em consideração nesse trabalho, que é muito bonito isso também. Assim, é uma outra coisa que a gente está o tempo inteiro sujeito, né, a esse puxão, essa força da gravidade, mas a gente não consegue ter essa percepção. A gente para de ter essa percepção de forma mais assim experimental depois que a gente deixa de ser criança. A criança ela experimenta muito a gravidade, sabe? Para poder responder à gravidade. E a gente não, a gente já está com os movimentos muito mais limitados. Então, eu tenho assim alguns exercícios, algumas técnicas para que as pessoas sintam a gravidade. Por que isso? Porque tudo isso que a gente acabou de falar aqui do esqueleto, né? Assim, como que a gente vai trabalhar com a estrutura óssea, sabe? Também, assim, além de visualizar, além de usar movimentos assim a partir dos ossos. A gente vai trabalhar a partir dessa consciência de que eu posso empurrar o chão, eu posso me opor à força da gravidade, com essa consciência de que eu tenho linhas de força dentro do meu esqueleto. Esse esqueleto, ele foi todo desenhado, sabe, para se equilibrar, mas não equilibrar de uma forma estática. O esqueleto, ele não, a gente não foi desenhado para ficar parado, sabe? Quando a gente pensa em Sei reeducar, sobre isso. reeducar a postura não é você reeducar uma postura rígida, sabe? Reeducar a postura
é você reeducar uma postura que seja disponível para o movimento. A postura, ela não pode ser... Para que ela seja disponível para o movimento. Exato. Maravilha. Porque a gente quer uma postura... Qual que é o nosso problema? Quando a gente busca um trabalho para, por exemplo, no mesmo caso, mesmo exemplo da lombalgia. Eu estou com uma dor lombar, eu vou lá, uma pessoa vem tratar comigo por causa de uma dor lombar. Nunca eu vou tratar apenas a dor, sabe? Eu vou tratar também a postura, porque, assim, é muito interligado, sabe? A má postura, ela está presente em praticamente quase todos os episódios de dor, de distensão, sabe, rupturas, tudo isso, porque, igual eu acabei de falar, a postura ela é uma coisa dinâmica. Postura não é ficar parado, reto e duro, e rígido. Falando, Ivana, é legal que tem algumas aulas de yoga onde eu faço um trabalho de permanência. A gente Aham, os asanas e a gente permanece. E eu vejo sei. que as pessoas vêm com essa ideia de que você vai fazer a permanência e você vai ficar imóvel, parado na postura. Isso, E não é, você começa a se atentar que o seu corpo está o tempo inteiro fazendo pequenos ajustes, dos pés exato, mesmo. exato. Exato. Você falou uma coisa linda aí. Isso que você falou, de que ele está fazendo sempre pequenos ajustes, na verdade, mesmo o corpo parado, ele está em permanente movimento, porque a gente é uma estrutura viva, não é? E existem técnicas também que a gente trabalha de movimento interno que você não vê o movimento, mas você imprime direções ao seu corpo que vão propiciando um movimento quase que mínimo, sabe? Mas isso resulta numa grande mudança assim de postura. Então, o que eu queria falar da postura é que ela tem que nascer da estrutura óssea, ela tem que nascer dos pequenos músculos, ela tem que nascer de dentro e resultar numa elegância, numa flexibilidade totalmente orgânica, natural. E não uma coisa, o contrário disso, né? Assim, de fora para dentro e que nos enrijeça, né? A gente tem muito, vamos dizer assim, imagens, né? Ah, eu tenho minha coluna, ela tem que ser igual não sei, assim, É como se fosse um pedaço de madeira, né? Uma haste de ferro, sabe? pau de vassoura. Um cabo de vassoura, eu tenho que ficar reta, né? Eu tenho que ficar. E na verdade, por exemplo, quando você olha de novo aqui para o esqueletinho, né? Mostra aí a perspectiva. Eu não Parte. sei se dá para ver assim direito aqui, Olha, mas assim, a coluna, por exemplo, ela tem 4 curvaturas. Aqui você tem uma lordose cervical, uma cifose dorsal, uma lordose lombar e uma cifose sacral. Essas são as 4 curvaturas da coluna. E por que que a coluna é uma estrutura tão, vamos dizer assim, ela faz esse papel de sustentadora, né? Ela tem toda essa força para sustentar o tronco, os órgãos, a cabeça, porque ela é feita com as curvaturas. Então, o nosso trabalho postural, por mais que a gente queira alongar, a gente tem que primeiro pensar em preservar as nossas curvaturas e não acabar com elas. A gente legal. tem que respeitar esse desenho maravilhoso, sabe? Dessas curvas, tá? E você consegue, falando da coluna aí, porque a respiração, e no seu livro você fala muito disso, né? Você, Aham, você linka, né, a respiração com a isso. coluna. Não sou eu que linko, olha só, se você olhar aqui, é a caixa torácica, né? Assim, essa estrutura, esse arcabouço respiratório, que são as costelas com o externo, esse arcabouço ele está inserido na coluna. Na verdade, cada costela nossa se articula com uma vértebra e se articula com o corpo da vértebra, ou seja, não é Maravilhoso. nessa não é nessa partezinha de fora aqui que a gente consegue tocar na gente mesmo, não. As costelas, elas se inserem lá dentro. Então,
esse arcabouço da caixa torácica, entre cada costela você tem uma malha de músculos que vão fazer o movimento respiratório. E aqui dentro você tem o diafragma, né? Então, a nossa respiração, ela está intimamente ligada à nossa coluna e ela interfere nos movimentos da coluna, assim como a coluna interfere nos movimentos da respiração. Ou seja, você não consegue trabalhar ou tratar uma coluna sem tratar a respiração, sabe? São duas estruturas intimamente ligadas. E é maravilhoso, assim, como que o movimento de uma interfere no movimento da outra. A gente precisa de ter também essa consciência, né? De que respirar é movimentar a coluna, sabe? Mesmo porque o diafragma que está aqui dentro, ele se insere na coluna lombar, ou seja, você tem toda uma ligação íntima dessas duas coisas, sabe? Então, quando você aumenta a flexibilidade da sua coluna, você também está ampliando a sua respiração e vice-versa. Você pode simplesmente melhorar muito a sua coluna através da respiração. Respiração. E um exercício tão sutil, né? Assim, tão sensível, tão pequeno, e eu vejo que às vezes as pessoas já querem recorrer a uma coisa mais de uma coisa mais pesada, né? Na verdade, assim, sabe, você atingir as estruturas mais profundas demanda mais simplicidade, né? Demanda mais. Isso, meu Deus. É. Anota. Oi? Para O você quê? atingir estruturas mais profundas, isso denota mais simplicidade. Isso que você está falando é de uma riqueza, assim, que se alguém puder anotar para a gente depois não perder essas falas. Eu ontem mesmo eu estava falando com uma paciente, assim, essa questão da simplicidade, né? Porque tudo o que é mais profundo em termos de exercício, de trabalho, é mais simples. Não, não existe assim uma coisa, sabe? Qualquer técnica que você vá ver, assim, que desenvolveu mesmo uma mudança profunda no corpo, ela parte de coisas simples, entre aspas, né? Simples porque não são coisas mirabolantes, movimentos, sabe? Quanto mais profundo, mais simples tem que ser, né? Né? E aí, assim, a gente entra nessa parte da escuta, né? A escuta do corpo. Vamos falar disso. Por exemplo, assim, nesse caso da coluna, a gente não tem muito, né? A noção do que seja a nossa coluna, do que sejam as nossas costas. A gente tem muita pouca informação visual, né? A gente não toca, a gente não se toca, a gente não se vê. Essa falta de estímulo nas costas, estímulo visual, dificulta um pouco a nossa percepção. Então, o que acontece? A gente acha que é lógico que os músculos da coluna, os extensores, esses músculos que sustentam a coluna, eles precisam de ser tonificados, a gente precisa de ter um tônus, mas a gente esquece que a gente precisa também de ter uma percepção mais aprofundada. Então, eu busco muito, assim, em primeiro lugar, aquilo que eu já falei, assim, que é a escuta, não é? É a percepção. E depois os estímulos para a gente tornar essa parte mais visível, né? Mais consciente, mais presente. E depois os alongamentos e os outros trabalhos de fortalecimento que a gente vai fazendo. Fala muito do autotoque, né? Da pessoa Aham, tocar, assim. Eu é. achei importante. O alto toque, inclusive assim nos ossos, né? Ele é um recurso maravilhoso, né? Aqui exatamente, na clavícula, sabe? No externo. Você fazer um toque, uma massagem, você vai tomando consciência e vai acordando esses ossos, né? E é um recurso, assim, muito legal, porque você pode, agora que a gente está ficando muito sozinho, né? Assim, automassagem, sabe? Para poder distensionar, é um recurso muito bom.
Você pode fazer automassagem nos pés, no pescoço, nos ombros, nas mãos, até em certa medida, aqui assim, mais atrás, na pelve, né? Mostra a O... perna, Ana, no seu esqueletinho para as Ah, e pessoas. hoje o esqueletinho. Ah, tá. Eu só tenho esse aqui, porque eu tenho esqueleto Esse é... específico da pelve, mas eu não trouxe ele, não. Não, mas É, mostra tá. rapidinho. A pelve, né? É essa parte aqui, a nossa bacia, composta aqui pelos ilíacos, a pubis, o sacro atrás, os isquions. Os isquios, eu falo muito no yoga lá, gente, os isquios. Os isquios são aqui, gente, a base da pelve, né? Onde a gente deveria assentar. Muitas vezes a gente não faz isso, a gente assenta para trás deles, né? Mas a pelve também, ela é a base, ela é a âncora da coluna. Então, essa integração de pelve com coluna e cabeça é muito importante para nós. Né? A gente acha que coluna é só. A pessoa fala assim: minha coluna está doendo. Ela resume a coluna a essa parte aqui, sabe? Da lombar até aqui no ombro, assim, ou no pescoço, no máximo, né? Mas a pelve, ela faz parte da coluna, que tem o sacro, tem o cóccix, eles fazem parte das duas estruturas, né? Tanto vertical quanto a da pelve. E a pelve é a nossa âncora, né, gente? É a nossa base. Tudo que a gente fez, todo movimento de coluna, geralmente ele parte da pelve, né? E ela é a base, ela recebe esse peso. Então, se ela estiver bem alinhada com a nossa coluna e com a nossa cabeça, essas duas bolas aqui, aí vai ser bem mais fácil a gente manter um alinhamento sem muito esforço, né? Ou seja, a gente vai atravessar, né, os nossos dias, a gente vai viver a nossa vida com mais facilidade, né? Diante Com desse alinhamento certeza, com ósseo. certeza, né? E a pelve, ela está ligada às pernas, né? Ela transmite o nosso peso para as pernas. Ela tem duas articulações aqui muito importantes, né? Que são as nossas articulações, as coxofemorais, né? Dos movimentos principais de andar, agachar. E a gente acaba danificando isso aqui, que a gente fica sempre assentado para trás, no conforto, né? Do sofá, no conforto do carro e sem usar, não é o que a gente tem de melhor, que são as nossas articulações. Mas eu queria falar também assim um pouquinho mais sobre essa escuta, a escuta corporal. A escuta corporal, ela não vai ser só para o nosso trabalho, ela não tem utilidade só, assim, você vai tomando consciência e ficando mais perceptiva e vai fazendo seus movimentos melhores. A escuta corporal, ela vai servir como uma bússola, sabe? Ela vai ser, assim, vamos dizer, uma referência para tudo que te acontece, você vai poder se você está muito atenta, escutando os sinais que o seu corpo está te dando, você pode, sabe, prevenir, você pode entender muitas coisas. Porque as nossas emoções, elas vêm direto para os nossos músculos, né? Assim, músculo, ele só mexe através de nervo. E nervo, impulso nervoso, está sempre relacionado com a emoção. Então, se você tem medo, se você tem raiva, né? Você vai movimentar de um jeito, você vai tensionar de um jeito. Se você está relaxado e alegre, você vai movimentar o mesmo movimento com uma outra carga, um outro tônus. Então, quando você começa essa escuta mais aprofundada do corpo, você começa a compreender melhor esses mecanismos que acontecem o tempo inteiro, né, gente? Você está no trânsito, você leva um susto, você tem uma raiva, sabe? E daí, a 3 horas, você fala, nossa, apareceu uma dor aqui hoje, eu não sei o que foi isso. A gente nunca faz a relação, né? Não, dificilmente mesmo. Aí já procura logo um remedinho, aí já fala, acho que é melhor ficar quieta, parar de mexer um pouco aqui. Exato, exato. E não é por aí, né? Esses dias eu ouvi numa live que eu estava assistindo também, de outra referência que ela lá me trouxe, que ela me traz só referência, falando que as tensões que o nosso corpo, as tensões são proteções do nosso corpo, né? É como se o corpo estivesse se protegendo dessas emoções que atravessam de alguma forma
e ele vai e se protege. Então, quando você faz esse trabalho de cuidar do seu corpo de forma atenta, uma massagem, um alongamento, uma aula de yoga, você tá falando pro seu corpo, ó, não, tá tudo bem, tô aqui, estamos junto, vou te dar Aham. um pouquinho de descanso aqui, e aí ele relaxa. É, eu observo, sabe, Adriana, assim, ao longo dessas décadas, né, trabalhando com o corpo, é que assim, isso que você falou de que as tensões são proteção, eu observo demais nas pessoas, assim, tem gente que fica anos com tensão, com tensionamento e com dor, mas não desenvolve um problema mais grave, uma doença orgânica, sabe? Eu percebo isso na minha prática, assim, os músculos, eles têm esse papel protetor, sabe? E eu acho que muitas vezes eu falo com as pessoas, eu falo, olha, é preferível ter um tensionamento, uma dor muscular, uma coisa que você consegue trabalhar, sabe? Do que essa tensão, esse adoecimento, ele vai se instaurar muitas vezes no nível mais profundo, mais orgânico, né? E Uhum. enquanto ele está no músculo, claro que tem doenças terríveis, dores terríveis, quadros terríveis, Teve alguém musculares. que até perguntou aqui da fibromialgia. Tem relação? Você tem isso no seu trabalho? Nossa, eu trabalho muito com pessoa que tem fibromialgia, demais. Eu já até apresentei trabalho num congresso sobre fibromialgia, né? Porque a fibromialgia são dores, não é? Assim, muito intensas em diversos pontos, né? O trigger points, mas ela pode, inclusive, causar até depressão de tão, Ah, assim, grave que ela pode ser, não é? E o nosso trabalho, ele tem um resultado muito bom. A fibromialgia, ela também tem, em 70% dos casos, ela tem um componente emocional já assim comprovado, sabe? Cientificamente comprovado. Então, como a gente trabalha com essa consciência profunda das tensões, e é lógico que quando você trabalha uma consciência profunda da tensão muscular, você acaba esbarrando na consciência, chegando nessa consciência da relação da emoção com a musculatura, né? Você vai chegar nisso, inevitavelmente. Mas não sou eu que falo para a pessoa, sabe? Para o meu paciente, para a minha paciente. Isso é um processo de conscientização. Eu posso, assim, conduzir esse processo para que a pessoa chegue a essas conclusões. Mas não sou eu. Não é uma coisa assim, olha, você tem isso, você tem fibromialgia, seu problema é esse e tal, é e a sua. Não é pi- por aí. É muito devagar, é muito sutil, sabe? Para que ela, ao mesmo tempo que desperte a consciência, quem desperta a consciência, desperta também, vamos dizer assim, a cura, entre aspas, sabe? Porque, Anota, quem desperta a consciência desperta a cura. Ai, ai, Adriana, mas é mais ou menos isso, assim, você já cria uma atenção, sabe, mais aprofundada que te permite lidar melhor e prevenir. A prevenção é uma das grandes. Assim, não, a prevenção de problemas mais graves ou da repetição do problema é uma das consequências do trabalho de consciência corporal. Porque quando você se conscientiza e toma realmente os cuidados, você acaba, inevitavelmente, você já vai prevenir novas crises. Pode vir uma crise menor, mas aos poucos você já vai saber lidar com aquele problema assim que ele se instala. A maioria de nós, quando começa a sentir tensionamentos, dores, não se dá conta do que está acontecendo no corpo. é verdade. Que é a escuta, né, que você está trazendo, a consciência, É, hein? a gente não foi educado para isso, sabe? A gente não foi, a nossa cultura não é uma cultura da autoescuta, né? Ela é muito Olha, para tá muito, fora. né, Ivana? Estamos aqui tentando trazer.
É, traz. Não, né? Porque isso é de uma relevância gigantesca, assim, né? É, com certeza. É um mecanismo, assim, não é? De saúde mesmo, né? Um mecanismo, porque, olha só, quando você passa por esse processo todo, você acorda esse potencial de saúde, sabe? De regeneração, entende? Que o corpo tem, não é? Aquilo que dá o nome ao livro, né? O corpo inesgotável, quando eu Se você falo. falasse o nome do livro, fala. O nome do livro está aqui atrás, né? É exatamente isso, assim, eu cheguei nesse nome por causa disso, dessa minha postura com relação ao corpo que eu vou cuidar, sabe? Quando uma pessoa, eu estou cuidando de alguém que vem para mim com dor, com um sofrimento, eu tento enxergar naquele corpo limitado, dolorido, sofrido, o que que ele tem de inesgotável. Porque esse corpo inesgotável, ele existe, sabe? Ele existe até em situações extremas, assim, sabe? Até em situação de cuidado paliativo, sabe? Até em situação, assim, em que você já está perto da morte. Ele existe ainda, existe sempre algo de inesgotável ali, algo de muito vivo ali. E é isso que a gente tem que buscar, sabe? Não é assim, eu falo às vezes com uma pessoa, olha, a sua dor, eu quero tratar da sua dor, mas o mais importante para mim é ir além dessa dor. Que lindo. É isso que eu penso, sabe? Assim. Isso é muito importante, porque a dor é isso, né? Que você trouxe. Ah, tratou a dor, a pessoa esquece, não tem tomada de consciência, né? Que é o que a maioria ainda busca quando vai atrás de uma terapia, de um médico, ou por isso que não vai atrás de uma terapia, vai atrás, né? Exato. Mas as terapias em si, elas propõem esse para além da dor, né? Depois Exato. tem. Exato, é porque depois, assim, o que que acontece? Quando a pessoa vai se trabalhando dessa forma, ela vai, vamos dizer assim, ela vai resgatando uma autonomia com relação ao próprio corpo, sabe? O corpo, ele vai se tornando um corpo mais autônomo, mais livre. Então, essa sensação é uma sensação muito boa. Mas para isso, Adriana, a pessoa, ela tem que se responsabilizar pelo próprio corpo. E ela tem que se responsabilizar pelo que está sendo feito com ela. Eu não entro, assim, eu não sou eu que quero e que vou impor, sabe? Assim, o que eu quero é o contrário. Eu quero que a pessoa se torne autônoma para que ela leve isso para a vida, sabe? Assim, Autonomia inclusive, é vitorioso, né? Move o é. mundo. E o corpo autônomo, sabe? É um corpo mais livre, mais, vamos dizer assim, ele vai se desprender desses padrões, sabe? É um corpo que não vai querer corresponder apenas ao que está sendo esperado dele, né? Assim, em termos de não só estéticos, mas em termos do fazer corporal, né? E eu acho que isso que você está falando, Ivana, eu tô lendo aos pouquinhos aqui, viu, gente? Tem algumas perguntas e alguns pedidos. Mas isso que você trouxe, eu acho que a dança contemporânea fala um pouco disso. E as pessoas pediram para você contar e falar da relação da dança aí. Da relação da dança com o meu trabalho. É com o seu trabalho, da sua trajetória. E eu pensei que a dança contemporânea é essa dança que tira um pouco o movimento do padrão, né? Ela desconstrói o movimento, assim. Exatamente. Assim, a dança contemporânea, ela vai trabalhar muito a partir. Olha, tem muitos elementos, assim, mas ela vai levar muito em consideração o indivíduo, tá? Porque, Adriana, acontece uma coisa muito engraçada na nossa sociedade, que a gente vive numa sociedade, todo mundo fala o tempo inteiro, uma sociedade individualista, né? Mas, na verdade, os indivíduos dessa sociedade, eles querem se submeter a um corpo totalmente padronizado. Ninguém quer ter um corpo
vamos dizer, sabe, autônomo Tem que ter o próprio corpo. é. E assim, a dança contemporânea, ela, assim, na minha trajetória, ela foi crucial, ela foi a base, né? Eu me formei numa escola e num grupo de dança contemporânea, porque ela vai trabalhar muito isso, assim, a sua história, sabe? O seu corpo, a sua história dentro do seu corpo, os registros, ela vai te dar uma liberdade muito grande de expressar isso, sabe? Ela traz muito isso que está inserido nos seus músculos, que é a sua história. Ela vai te dar uma liberdade muito grande de expressar e de construir a sua linguagem, sabe? Maravilhoso. Então, eu uso, assim, nos meus workshops, porque no atendimento, assim, semanal fica muito mais difícil, mas eu uso nos meus workshops as improvisações, a técnica de improvisação da dança contemporânea, sabe? Porque depois que você realmente fez um trabalho muito profundo, assim, e intenso ao longo de 3 horas, sabe? No final de semana, é diferente daquele atendimento semanal, você está pronto para expressar, para, sabe, para realmente dançar aquilo que você, assim, que você tem dentro de você, sabe? Que a sua linguagem, ela está pronta para ser mostrada, falada. Então, eu acho que a dança, para mim, a dança contemporânea, ela é um recurso e faz parte ainda, porque eu ainda sou bailarina, ainda danço no grupo, né? Assim, no coletivo de dança contemporânea, Cor Poesia, e ela Cor, é assim. Oi? Cor Poesia é o nome do O coletivo. Cor Poesia é um coletivo de dança aqui de Belo Horizonte, dirigido pelo cubano, que é radicado aqui no Brasil, da Dia Aguilera, que para mim, é um mestre, assim, uma pessoa que eu admiro demais. E foi uma grande oportunidade, nessa altura do campeonato, ainda poder dançar, né? Mas a dança Linda. contemporânea é isso, ela não limita, sabe? Ela não limita a idade, ela não limita o corpo, ela não limita a forma. E a gente tem que partir desse princípio que todos nós somos seres de expressão. E a dança, para mim, é uma forma maravilhosa de expressão. Se tem uma coisa que adoece, é a gente sentir que não está conseguindo se expressar, né? Ou a gente não conseguir expressar quem a gente é. Exatamente. Exatamente. Então, se você resgatou o seu corpo, se você está, vamos dizer, de posse desse corpo, esse corpo ele também ele tem essa função de ser expressivo. A gente é ser relacional, né? A gente nasceu para se relacionar e para se expressar. Então, quanto mais a gente puder explorar isso, sabe, na dança, com dança, e não precisa de ser dança contemporânea, gente, pode ser qualquer tipo de dança. A dança que você gosta, a dança que você dança com o seu namorado, a dança de salão. Eu acho que você pode imprimir a sua expressão, sabe, a sua força, a sua emoção em qualquer tipo de dança. Agora, eu acho que dançar é fundamental, Eu também acho, Ivana. né? Ivana, e a gente está quase chegando no final, assim. Ai, nós temos que fazer nosso brinde antes, hein? Você não vai esquecer, não. Eu não estou esquecendo de trazer isso para você ver se tem alguma coisa que você quer trazer, que às vezes você pensou em falar, para que a gente possa manejar esse finzinho aí do nosso tempo. Eu planejei, assim, de dar uma mensagem, assim, um recado, né, para as pessoas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que está presente aqui, porque a gente teve o nosso lançamento bem comprometido, que ele foi bem na véspera, né, do fechamento. Do lançamento. Oi? Conta a história do O lançamento. lançamento ele foi programado com 6 meses de antecedência. Eu contava realmente, assim, eu convidei umas 160 pessoas, eu contava com 120 pessoas. E como a pandemia chegou aqui em Belo Horizonte, Né? Especial para você, não era uma foi? data muito especial, os 90 anos do meu pai, de São José. E as pessoas foram cancelando, cancelando. A faculdade de medicina
autorizou que eu fizesse, porque é nas dependências dela. Mesmo na véspera, ela autorizou. E ela falou, você pode fazer para 60 pessoas. Aí, praticamente todo mundo já tinha cancelado. Eu falei, eu vou fazer nem que seja para 5 pessoas. Então, eu fiz esse lançamento. Na verdade, foram 23 pessoas, muito corajosas. E a comida maravilhosa do nosso chefe, Eloy. De toda forma, a gente fez o lançamento. A comida, eu vou contar esse detalhe aqui. Eu realmente, assim, eu levei várias embalagens e nós, depois do lançamento, distribuímos para os moradores de rua. Foi um momento também de epifania, foi maravilhoso. Maravilhoso. E o livro, ele se expandiu, né? Ele está expandido, ele já foi para a Europa, já vendi para Portugal, já tem vários lugares, inúmeros lugares no Brasil. Foi uma coisa que eu jamais imaginei. Então, eu estou muito feliz, feliz que as pessoas estejam realmente aproveitando. Mas eu quero mandar uma mensagem aqui assim, para todo mundo que está assistindo, e que é o seguinte, é que aproveitem um pouco desse tempo de reclusão, de distanciamento de corpo, né? A gente está mantendo os nossos corpos distantes, né? Mas a gente tem uma grande possibilidade de explorar novos caminhos com os nossos corpos. Dentro de casa existem muitos recursos pela internet, existem muitas técnicas, existem muitas lives, existem pessoas no mundo inteiro fazendo coisas maravilhosas. Então, aproveite essa chance que você tem hoje de fazer uma coisa diferente que você nunca fez antes com o seu corpo. É isso que eu queria falar para todo mundo. Legal. Ivana, você é uma pessoa muito especial. Meu Deus, eu estou muito feliz de você estar aqui. Conta só mais um pouquinho para conseguir seu livro e para participar de um workshop. Como é que as pessoas... Então, olha, o workshop agora, na pandemia, não tem jeito, né? Mas, assim, o livro pode ser pelo próprio Instagram, né? Manda mensagem pelo Instagram, tá? Eu vendo. Pode ser também pela livraria Copmed, que é a editora do livro, né? copmed.com.br, é a livraria da Cooperativa Médica, que fica na Faculdade de Medicina. Ela vende o livro também pelo site. A livraria do Psicólogo também está vendendo lá. A livraria Canto do Livro, no Ponteio, está vendendo. E eles já colocaram também em alguns marketplaces. O livro está na estante virtual e está na Amazon. Ah, legal, porque eu tenho muitas alunas de São Pedro da Aldeia, do Rio, então qualquer coisa na internet, manda uma mensagem Mas para eu também vendo para elas, se elas quiserem, eu ponho no correio, já pus no correio ah, para ótimo. dezenas, centenas, na verdade, assim, já pus muito livro no correio. Tá. A gente tem então, 2 minutos. Vamos fazer um O brinde? nosso brinde, é lógico que a gente vai fazer esse Olha, grande brinde. tá Eu um quero te agradecer, querida. Muito obrigada, viu? Tchim, tchim. tim pessoal que comentou. Saúde e uma inesgotabilidade nos corpos todos, gente. Viva o corpo inesgotável. Hum. Namastê, galerinha. Ivana, você é muito Namastê. legal. Eu quero ir Obrigada, querida. pessoalmente quando tudo isso passar. Sou muito Com grata certeza. por todo mundo que veio. Nunca tive tantas pessoas. A nossa live estamos com 68 pessoas agora. Que maravilha, eu fico feliz demais. É a nossa conexão também muito boa, né, Adriana? E sabe, eu assim, sempre pensando muito para cima, muito para frente, muito feliz de estar aqui. Incrível, E né? que a gente possa ter assim contribuído um pouco, né, para cada um de vocês viverem um pouco melhor aí essa quarentena. Gente, saúde. Um beijo. Beijo, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigada demais. Estou muito feliz. Tchim, Eu tchim. vou beber mais um bolinho.
Boa noite e até mais. E viva o corpo inesgotável, né? E viva o corpo inesgotável. Vamos Nossos ver. corpos inesgotáveis. Ó, maravilhoso. Vários Tchau, comentários. querida. Vamos, Vamos. vai ficar gravada a live, né? Vai